edificação. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Isso é um cântico de degraus, né? Que teme a Deus, aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Isso é um princípio, tá? Então aqui eu queria deixar essa passagem para meditação, e tem alguns conselhos, 5 conselhos, né, para a família. O primeiro conselho, ele está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 26, 27, 28. João, se quiser me ajudar aí, botando só nessa tela, para mim seria muito bom, mais rápido, porque são alguns versículos, não sei se vai dar tempo. Diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mover sobre a terra. 27. E criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então esse primeiro conselho foi de multiplicar. Deus deu essa ordem ao homem: crescei e multiplicai. Isso é um conselho que está sobre a nossa família, sobre a nossa vida conjugal. Você vê que quando o homem une-se a uma mulher, não é unir-se a um homem. A palavra é unir-se ao homem a sua mulher. Não é o homem fazer do outro homem mulher. Unir-se ao homem não é a mulher unir-se a outra mulher, fazer dela homem, ou vice-versa. Olha a palavra que é dada: unir-se ao homem a sua mulher. E a palavra é multiplicai. Então a união de um homem e uma mulher, a soma de 2 dá igual a 1. 2 mais 2 é igual a mais 1. Ou se for gêmeo, trigêmeos, quadrigêmeos, né? Como queira aí, né? Minha joia disse que vai ser 3, né? Quando vier agora, trigêmeos, né? Aí deu glória, recebe, irmã. Tá certo? Então o primeiro conselho à família é multiplicar. E essa é a matemática mais clara, mais objetiva. Você vê que tem mulheres que têm um desejo de colocar em seus braços o fruto do seu casamento, que são os filhos. O segundo conselho está lá no livro de Reis, o segundo livro, Reis, capítulo 4, 1 e 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse:
que ele hei de fazer? Declara-me que é que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga comigo, uma botija de azeite. A igreja, para não dormir. Vai. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite, diga comigo, o azeite parou. 7. A igreja, então veio a ela e disse: e tu e teus filhos vivei do resto. Qual conselho é esse que o profeta Eliseu demonstra nesta palavra à família? Uma família que crê em Deus enfrenta as dificuldades, diga comigo, juntas. Uma família que crê em Deus enfrenta as dificuldades juntas. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Mas isso não tem acontecido porque muitos pais não têm tido entendimento de como criar os filhos. Os filhos crescem, parece que não cresceram. Numa dificuldade, não tem como dividir nada, porque são como os nécios. Eu tenho uma família no Acre. O meu tio foi embora daqui muitos anos atrás. Chegando no Acre, ele foi trabalhar na borracha. Tornou-se um soldado da borracha. Tinha uma vida muito sofrida. Casou-se com a mulher do Ceará que conheceu lá. Essa saiu do Ceará porque não ia morrer de fome. É tanto que ela hoje está com 85 anos, 86 anos, mas disse que não bota o pé no Ceará porque tem muitas lembranças de muito sofrimento no Ceará. Teve vários filhos. Os filhos, para sobrevivência, na época difícil, vendia paçoca na cabeça, vendia din-din, que era sacolé, vendia tudo que fosse necessário para sobreviver. Época difícil. Dificuldades gigantes. Tem um dos meus primos que tem a minha idade, eu nasci no dia 11, ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 70. Ele diz: primo, eu sofri tanto na vida, primo. Olhava para minha mãe, meu pai na batalha, minha mãe na luta, muitos filhos. E eu fiz um voto com Deus e disse que eu ia tentar de tudo nessa vida. Fui concorrer a tudo. E ele passou, em tudo que ele concorreu, ele passou nos bombeiros. Hoje ele tem 51 anos. É a minha idade, vai fazer 51 anos. Hoje ele veio agora aposentado, charlando, né? Coronel do corpo de bombeiro. Diz: primo, eu deixei tudo, nem um casamento eu pensei, porque eu pensei muito naquelas batalhas que nós sofrimos no passado. E eu queria dar o melhor para minha família. Eu vejo isso como uma ação muito positiva. Porque os filhos, quando eles casam, esquecem os pais, vocês sabiam? Se o filho casar com uma jovem que tem consideração, ele ainda pode até ajudar seus pais. Mas se ele casar com a jovem que não tem consideração,
que infelizmente há um ditado aí no mundo, no provérbio, que sogra ninguém não presta, né? Ou ele vai ser mais chegado à família da mulher e a família dele fica praticamente abandonada, porque a sogra não se dá com a nora, né? Esse é o mundo que diz, né? E eu vivi isso, viu? Vivi isso, viu? Foi terrível. A minha mãe não se dava com a minha esposa. Era fogo com fogo. Tinha dia que eu ficava no meio do fogo, saía todo furado, todo queimado. Não sabia se abraçasse a mãe, porque é minha mãe, ou se abraçasse a mulher, que é minha mulher. Esse ditado do mundo aí eu vivi. O negócio é fogo. Tá certo? Então, é uma situação difícil. Então, o conselho que o profeta dá com esse texto do capítulo 4, ele mostra uma família que estava em total situação de desgraça. O esposo morto, a mulher com 2 filhos, os credores estavam cobrando as dívidas e ela não tinha como pagar, ia ter que levar seus filhos para custear a despesa, a dívida. Mas a palavra chegou naquela casa. Diga comigo, a palavra do Senhor chegou naquela casa. Qual é o exemplo bom desse texto? Eles estavam unidos. Diga comigo, eles estavam unidos. Família unida. Você que é filho, que é desobediente a seus pais, seus pais falam e você, tô nem aí. Você que já acha que é o bichão, bobão. Você que já acha que é a bichona, sabe tudo, bobona, sabe de nada, inocente. Não se une, não dá as mãos, nem bênção o filho dá hoje, quanto mais unir ao pai e à mãe. É mais fácil o vizinho saber da vida dele ou dela do que o próprio pai e a mãe. Acho que o vizinho foi demais, né? Mas eu acho que o celular sabe mais da vida dela do que o pai e a mãe. Ai de quem pegar no celular de um filho, né? Diz que do marido também, né? Marido, corre logo, né? Tem senha, tem o telefone de vocês, maridos? Tô brincando, né? Não tô atingindo esse lado, não. Mas se tiver, passa para a mulher logo. Não tenha medo, não. Então, queridos, a unidade faz toda a diferença em uma família. O profeta resolveu a situação com uma palavra. Eu não tenho nada. Tem. Você tem alguma coisa que Deus quer? A situação foi física, mas essa situação física apresentada nesse texto expressa algo bem maior e mais envolvente que se possa imaginar. A situação física, mas também uma situação espiritual, porque eles estavam ali em unidade. A mulher não queria largar seus filhos porque era o único bem que ela tinha. Já havia perdido seu esposo, mas a dívida não para. Na certa eles compraram muito no cartão de crédito, né? Naquele tempo, né? A mulher era compulsiva ou era ele, né? O nome desceu o PSPC. Tem muitos casados que poderiam estar muito bem de vida, vocês sabiam, irmãos? Mas devido a esse problema de falta de administração, não consegue juntar nada. É um cesto
furado. Esse conselho, ele é um conselho pesado, mas é para o nosso Kengo. Porque, irmãos, não é salário grande que permite você ter as coisas. Que permite você ter as coisas é você ser uma pessoa equilibrada, controlada e tiver objetivo na vida. Porque quando eu casei não tinha salário grande, eu era frentista. Melhorou um pouquinho quando eu entrei no aeroporto, há 20 anos atrás, 24 anos atrás, né? O Isaac tem 24 anos atrás. Mas eu tinha objetivo para a minha vida, eu sabia o que eu queria, eu lutava pelos meus propósitos. Por isso que até hoje eu luto pelos meus propósitos. Igreja na minha vida é gratidão. O que eu faço na obra é gratidão. Não faço nada pensando em salário, que não ganho nada de igreja, a não ser uma água e uma luz que a igreja paga para mim, e o telefone celular, que é 52 reais só. O resto tudo investido na obra. Por quê? Porque eu tenho um propósito de vida. Eu luto com um propósito desde que eu casei, porque eu não tinha onde morar. Como diz a linguagem cearense, nem onde cair morto eu tinha. Ainda dizia assim a minha família: eu quero ver até onde ele vai. Eu já fui do Eusébio a Fortaleza, Fortaleza a Eusébio. Se eu quiser morar aqui hoje eu moro, se eu quiser morar no Eusébio eu moro, se eu quiser morar em cima eu moro, se eu quiser morar embaixo eu moro, porque o meu propósito foi alcançado para a glória de Deus. Quais são os teus propósitos? A tua família está unida? A minha família esteve unida até os 25 anos. Hoje a minha família, eu e a minha esposa. Meus filhos já voou. Porque filho é assim, filho é o pai e a mãe é um porto, e filhos são os barquinhos, como disse a pregadora aqui. Logo eles vão lá, se embora. 2, 3, 4 dias, não liga nem para saber se morreu. Tá morto, papai? Né? Mas liga assim: deixa 30 conto aí que tô passando aí para pegar. Ao dedinho: tem mais não, filha, a fonte secou. Então eu tive uma família ligada, nossos filhos eram muito ligados a nós, até os 25 anos. Né? Há 25 anos atrás a gente tinha essa ligação. Hoje, não mais. Hoje minha família, eu e a minha esposa e 3 gatos. Né? Que um morreu, um sumiu. E está até atrás. Quem tiver encontrar uma gatinha aí, é a minha. Tá? Mas não é ela não, é a outra. É outro tipo de gato. Tá? Então hoje Natal nós passamos sozinho. Tá? Ano novo vamos passar sozinho. Essa é a minha família. Começamos juntos, e se Deus permitir vamos terminarmos juntos. Ela me suportando, porque quando a gente vai ficando velho, a andropausa vai chegando no homem. Pense no aborrecimento. Desgraçado é homem na andropausa. A mulher é menopausa, o homem é andropausa. Tudo se chateia. Parece que os problemas vêm tudo na cabeça, só quando está em casa, quando olha para a mulher. Olha para a mulher, vê os problemas. Aí ela diz assim: o que é que tem eu contigo, filho? Então, querido, esse conselho é muito importante nós avaliarmos nossa família e seguirmos a palavra do Senhor. O terceiro conselho que eu quero deixar com os irmãos é o Salmo 127, versículo 3, 4 e 5, que é o terceiro conselho. Quero ser rápido para você meditar nessa noite, sair daqui com esses conselhos na cabeça. Bota aí, João Nilson, por favor, me ajuda. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre,
o seu galardão. Diga comigo: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Volta só para o versículo 3. Os filhos são como herança, uma recompensa que ele dá. Os filhos é uma recompensa que nós temos, irmão, do nosso amor. Permita-me falar, vocês que têm filhos aí fora do casamento, as crianças não tiveram culpa de nascer. Foi irresponsabilidade dele e dela. Não pensaram antecipadamente. E tem muitos pais hoje que tentam corrigir. Isso aconteceu dentro da minha família. Meu filho apareceu, desviou da igreja, como se fosse hoje. Amanhã marcou encontro com a fulana pela internet da vida, que nunca tinha visto na vida. Se encontraram no Viaçu. Aí saiu um suzinho no meio. E hoje quem está balançando quem está balançando como é que chama? Tem um ditado que diz, né? Mateus sou eu. Porque se eu não fizer, ele vai para a cadeia. Porque a lei é cruel. Você pensa que eu tenho vontade de não fazer isso? Eu tenho. Mas quando aquele abençoado dá aquele sorriso para mim, não dá mais não, tem que ir junto. Pensa que ele tem responsabilidade como pai? Tem não, porque foi insensato, foi irresponsável. A criança não tem culpa. Aí tem irmãos que tem raiva porque eu falo da minha família aqui no altar. Eu falo porque eu não tenho rabo preso, irmãos. Não tenho rabo preso. Eu vou falando meu bispo. Eu falo, irmãos. Permita-me, Senhor, eu falo. Queria eu falar maravilhosamente. Meus filhos são ótimos. Eu amo meus filhos. Mas os erros deles eu não vou encobrir. Poxa vida, cara. Que espécie de pastor sou eu para encobrir os erros dos meus filhos e meter o pau nos outros? Eu já fui advertido diversas vezes. O Senhor fala mal dos seus filhos. Não fala mal não, fala dos erros deles. Orando para que eu e minha esposa, orando para que eles se convertam novamente no Senhor. Porque eu não ensinei meus filhos um caminho ruim. Eu não ensinei meus filhos eu não cheguei em casa bêbado, nunca bati na minha esposa, nunca traí minha esposa, nunca tive a oportunidade de causar esses males para que eles hoje tivessem desgosto de dizer assim, meu pai não. A igreja nunca me abandonou, nunca me deixou de lado, a igreja que Deus confiou nas minhas mãos há quase 30 anos. Então ele não tem motivo nenhum de sobra para poder ser negativo na obra. Mas eu não posso pegar a negatividade deles e encobri-los. Mas eu digo uma coisa para vocês: os nossos filhos são a herança do Senhor. O diabo, ele quer destruir essa herança. Então esse terceiro conselho do Senhor para nós, como hoje recebo e passo, nossos filhos são, diga comigo, meus filhos são a herança do Senhor na minha vida. Não pare de lutar por eles. É claro que nós não podemos só passar a mão sobre a cabeça deles. Não é isso que eu estou dizendo aqui para você. E também apresentar os defeitos. Não é isso não. É acima de qualquer coisa. É como no livro de Reis nós lemos agora há pouco. A mãe e os dois filhos estavam unidos no meio de uma crise. E olha que crise. Perca e necessidade de comida. Seca, fome, sede. Estavam unidos. Nesse capítulo 127 do livro de Salmo, o salmista já diz que os filhos são como herança do Senhor. É herança do Senhor, é o fruto do ventre.
É o nosso galardão, o galardão do meu amor, da minha unidade, na minha vida com minha esposa. O diabo, ele não quer isso. O diabo determinou que as famílias iriam ser destruídas. E a maior destruição na face da terra é dentro da família. Como essa jovem que a irmã falou aqui, o testemunho. Como aquela que você conhece, aquele que você conhece, aquele que mora perto da sua casa. Sabe, aquele da tua família, aquele da tua família, esse que você, esse mesmo. As destruições, as maiores, são dentro da família. E isto hoje serve de riso. Tudo é colocado na internet. É todo mundo lá compartilhando, dando risada. O cara batendo na mulher, a mulher batendo no cara, os filhos tudo aquela. Irmão, é uma situação difícil. Está aí direto aí, quem assiste o Ratinho vê. Quem esses vídeos que passa aí, que fica generalizado na internet, todo mundo clicando. Tem alguém por trás ganhando aquilo ali. E o pior, muitos deles são crentes, né? Compartilhando, olha aí. Às vezes a gente olha assim, até com a cara com pena, mas não, é para rir mesmo. Porque agora isso é comum, destruição. O capítulo 4 fala de outro texto, outro conselho. Bota aí, meu filho, Josué 24, 1 e o 28. 1 e só o 28. Capítulo 24, versículo 1 e o versículo 28. Para nós adiantarmos aqui. O meu tempo está estourando já. Então nossos filhos, como flecha, porque ninguém pega uma flecha só para andar com ela pendurada bonito, não. Tem hora que ela vai ter que ser lançada. Você tem lançado seus filhos por desafios? Tem ensinado a eles os desafios que eles vão ter que enfrentar? Não dá tempo, né? Hoje não dá mais tempo, porque Bob Esponja tem tomado a direção dos pais. Os filmes de desenho animado têm tomado a palavra do pai. Não é assim? Os filhos hoje não almoçam mais na mesa, almoçam na frente da televisão, vendo 190, Rota 22. Não é assim? É ou não é, irmãos? Estou falando alguma coisa errada? Joga no colégio, diz que a maior crise foi agora nessa pandemia, porque os colégios fecharam. Os pais tiveram que suportar os seus filhos em casa. Mal disseram assim, os colégios estão abrindo, vão deixar os meninos, fizeram foi fila para jogar os meninos dentro da sala, querendo saber de pandemia. Então veja, irmão, como a situação está crítica na família. Antigamente nós passávamos 24 horas agarrados com lançada da mãe, né? Bora, menina, apanhar castanha, lá ia nós. Bora, menina, descaraçar castanha, lá ia nós. Bora, menino, trabalhar, lá ia nós pro campo, cada um com enxada. Disputava qual era a enxada melhor do que a outra, né? Hoje. Mas Josué dá uma palavra bonita. Depois diz aqui, ó, versículo 1. Depois juntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Bota o 28 que é mais rápido. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Mas no versículo anterior, Josué fala no versículo 2, não estou enganado, onde ele fala que ele tomou uma decisão. Israel estava adorando a outros deuses. Israel estava se prostrando a outros deuses. Israel não queria mais intimidade com Deus vivo. Josué fez uma palavra profética, diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje um pai não tem coragem de dizer isso, de dizer apanha.
Porque se o pai bater num filho hoje, ele mesmo liga para o conselho tutelar. Mas se o filho bater no pai, sabe por que tudo isso, irmão? Criação. Como é que tu está criando teus filhos? Hoje, filho, pai e mãe, desculpa que me perdoe a sinceridade, eu sou avô. Mas hoje, quem bota muitos filhos em situação de risco são os avós. A mulher que cria meu neto, estava lá em casa e o cara começou a se danar, sabe? Se danando, e ela olhou para mim assim e disse: olha, minha senhora, por favor, tiver de corrigir, corrija. Esqueça que eu sou avô desse menino, porque na primeira oportunidade que eu tiver, eu largo a sola também nele. Ah, é, seu Denis? Era só o que eu queria ouvir. Mas olha, gente, me perdoe a sinceridade. O que diz que o segundo pai, que são os avós, né? É que tem colocado muitos filhos, nossos filhos, né? Em situação de risco. Meus sogros, minha sogra, criaram meu filho Melk. Até hoje ele está debaixo, vive hoje na saia da avó, do avô, com ele lá. Até hoje. Então, uma vez eu quis corrigir o Melk, meu sogro não deixou. Quando eu desci o cinturão, o ramo, né, que eu cortei lá do cajueiro no garoto, o velho se meteu no meio e levou por ele. E eu disse para o meu sogro: nunca mais faça isso, porque o filho é meu. Aí ele disse: mas o bichinho não tem culpa. Sempre é assim. Então a maior dificuldade hoje estão dentro da nossa própria família, porque nós pais, você pai, não tem sabido ou sabe como mais conduzir essa situação. É uma situação de risco. Por quê? Porque você não tem mais tomado a posição de pai e nem de mãe. Deixa os seus filhos, que hoje tem como estar debaixo da tua obediência, adorar a Deus estranho dentro da sua casa. Josué se impôs. Josué baixou um decreto. Josué chamou todos os anciões, juízes e seus capitães e disse: olha, pessoal, vocês estão pensando o quê? Você sabia que a trajetória do Egito para Israel, a pé, não daria uma semana para chegar? E eles passaram 40 anos ralando no deserto. Tudo isso para quê? Para que os velhos hábitos fossem deixados para trás, enterrados, sucumbidos, e que eles pudessem presenciar a mão do Senhor operando em favor deles. E você sabe qual foi o final deles? A palavra diz que todos eles morreram no deserto. Só entrou no Canaã os filhos deles. Muitas famílias estão perdendo a bênção, porque não largam as velhas práticas. Botaram a camisa, botaram o paletó, botaram a saia, botaram a calça, mas não largaram as velhas práticas, as práticas pecaminosas, as velhas maneiras de ser mentiroso, mentirosa, fofoqueira, idólatra. Ainda culpam a Deus porque não sai da mermice. Deus não foi culpado daquele povo a se arrastar no deserto por 40 anos. Deus não foi culpado dos ataques dos inimigos no deserto contra eles. Tudo isso lhes aconteceu para que eles pudessem abrir os olhos e entender quem verdadeiramente tirou eles do Egito, da escravidão. Quem verdadeiramente estava dando um tratamento neles. Quem estava no controle daquela situação. Mas não, quando a coisa estava boa, esqueciam de Deus. Quando a coisa estava boa, estavam nem aí para Deus. O
Por que Deus fala conosco dessa lição como pai, irmão? Como hoje que somos pais. É um bando de homens com ciúme doentio. É um bando de mulher com ciúme doentio. Mas também os homens não se dão respeito. Não pode ver um rabo de saia que fica logo aí, olha aí. Homens que não cumprem o seu papel de marido em casa, as mulheres ficam solícitas. É uma série de coisas que eu não quero entrar nesse mérito, que envolve para que outros deuses estranhos habitem dentro da nossa casa. Mas eu quero deixar um conselho para você. Chega em casa, comece a pensar: quem são os deuses estranhos que estão dentro dessa casa? Por que eu não cresço? Por que eu não progrido? Por que nada meu dá certo? Por que a situação, por que o meu dinheiro é num saco furado? Gente, eu paguei aluguel, eu passei um ano e 3 meses de aluguel quando eu casei. Essa casa aqui do lado foi o que inaugurei. Quando o seu João construiu essa casa, o primeiro que morou aqui fui eu. Eu já tinha propósito na minha cabeça de possuir o que era meu. E quando a gente tem propósito, Deus abre os caminhos, irmãos. Quantas vezes eu deixei de comprar um tênis caríssimo para me andar? Tinha condição, mas eu tinha um propósito. Quantas vezes eu não tive chance de comprar um carro zero, mas não comprei um usado surrado porque eu tinha um propósito. Quantas vezes eu deixei de comprar uma moto nova, zero para mim, não comprei porque eu tinha um propósito. Quais são os teus propósitos? E o meu maior propósito, sabe qual era em favor de quem? Da minha família. O meu maior propósito não era só pensando no meu umbigo, não. O meu maior propósito era eu e minha casa. Sempre eu pensei assim, irmão, sempre. Eu acho que por isso que Deus me deu essa responsabilidade, que eu como homem não queria tê-la, que era a igreja do Senhor na minha vida. Mas eu como servo de Deus, o Senhor confiou isso nas minhas mãos, e eu não abro nem para o trem mais, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. O quinto e último, eu já termino com esse último conselho, para nós finalizarmos. Marcos capítulo 3, versículo 31, 33, 34, 35. Eu finalizo com essa palavra de Jesus ao coração dessa igreja nessa noite. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-lhe chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, e minha irmã e minha mãe. Amém? Palavra do Senhor. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Esta passagem nos revela o quanto Jesus valorizava aquele que segue a sua palavra. Nessa passagem, Jesus não só queria menosprezar a sua família, mas queria que nos deixar um grande ensinamento. Se Deus é o nosso Pai e somos filhos de Deus, nossos verdadeiros irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ainda que não tenhamos parentes de sangue, ao aceitarmos a Cristo, passamos a fazer parte da família de Deus. Quem aceita Jesus Cristo nunca estará sozinho.
Então essa é uma família que tem que pertencer, amém? Diga para quem está do seu lado: esta família é para pertencer. Amém, irmãos? Valorize seu irmão. Quando alguém chegar falando do seu irmão, repreenda. Quando alguém chegar criticando o seu irmão, ai, fulano é um devedor, fulano é um veaco, repreenda. Ei, irmãos, não vai ajudar não, é verdade, não vai com essa onda não, tu está falando do teu irmão. O que ele precisa é ser puxado da orelha pelo pai dele, pelo Senhor, para se consertar. Mas deixa eu dar uma verdade aqui para quem não quer ouvir, que vai ouvir. Tem muitos que gostam de ajudar. Eu quero que ele se arrepende. Hoje, irmão, eu passo mais tempo com a igreja do que com a minha própria família. Hoje, a família, igreja, é uma família forte. É uma família abençoada. É uma família de unidade. É uma família que defende os seus. Então o conselho último que eu dou aqui nesse momento, finalizando aqui, é essa casa chamada igreja, que dentro abriga pessoas que somos família do Senhor Jesus. Somos uma família para pertencer. E que os conselhos que aqui a gente vem para aprender, que possamos colocar na prática. Porque se nós colocarmos na prática, a nossa família lá fora, a nossa família sangue, ela vai ser uma família convertida no Senhor. Ela vai crescer na presença do Senhor. Agora não seja ingrato não. A pior síndrome de uma família é a ingratidão. Quando chega no Natal, compra um presente para comprar aquele tempo que passou distante com presente. Não é assim? Por isso que eu não dou presente, eu não passo tão tempo distante, né? Tá certo? Então, querido, guarde essa palavra no seu coração. São 5 conselhos que eu deixo hoje para a igreja. Preserve a sua casa, preserve a sua família. Sabe, irmãos, o tempo que você tem de casa do Senhor é o tempo que você tem com essa grande família chamada Deus é Fiel. Abrace essa família, zele por essa família, cresça com essa família, tá certo? Porque a igreja só cresce se nós dermos as mãos, se nós abraçarmos a causa. Se nós não abraçarmos a causa, nós não vamos chegar a lugar nenhum, tá certo? Não seja uma família que ao sair daqui ninguém se conhece. Seja aquela família, tá passando tempo se você não vê o irmão, tem um telefone dele, liga para ele. Sabe onde é a casa dele? Vai lá, visita. Tá certo, irmão? Chega lá, o irmão vai estar com a cabeça cheia de minhoca na... Ei, irmão, não vim aqui para saber disso não, vim aqui para ver você. Para dizer para você que Jesus te ama, que o teu lugar está lá reservado, que tu é uma bênção. Tá certo, irmão? Não vai na onda do diabo não, porque problema todo mundo tem. Tá certo? O que a gente quer é mostrar que esta família é uma família para pertencer. E só isso só vai acontecer se nós verdadeiramente fizermos como Josué. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem está comigo dá um glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Você quer?